Notícias daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitália. Notícias daqui. Mesmo sem apresentar sintomas a curto prazo, as infecções sexualmente transmissíveis estão presentes na vida de muitas pessoas. Segundo uma pesquisa realizada em 2019 pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, 1 milhão de casos novos foram identificados naquele ano. Na mesma pesquisa, 59% dos entrevistados afirmou não usar preservativo nas relações sexuais. Mas afinal, o que são as ISTs? Dr. Cristiano Weber da Silva, médico ginecologista. Bem, o senhor atua em São Luís Gonzaga e também em municípios aqui da região. Como o senhor analisa esse cenário das ISTs, no município, em outros municípios? É perceptível um aumento? E tem algum público-alvo assim que está chamando atenção pelo aumento do número de casos? Bom, boa tarde. A gente se pronunciou a respeito desse tema porque ultimamente a gente tem notado um aumento da incidência das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente no público mais jovem, né? Então, dada a importância desse assunto e sendo uma patologia prevenível, a gente gostaria de trazer um alerta, né, sobre esse aumento da incidência e deixar aqui o nosso recado. Doutor, o senhor pode dizer quais são as ISTs assim, mais incidentes? O pessoal fala muito do HIV, comenta muito a questão do HIV, mas existem outras, né? Sim, com certeza. Existem outras doenças, né, que são sexualmente transmissíveis e atualmente a doença que mais tem nos chamado a atenção é a sífilis. Nós temos nos deparado diariamente com pacientes contaminadas com uma sífilis, né? E, inclusive o pré-natal ele traz o VDRL, que é um teste para detecção de sífilis, como um teste obrigatório, e seguidamente a gente tem casos positivos. É uma patologia tratável, né? Então a gente gostaria de chamar a atenção para essa infecção e dizer que tem tratamento, que as pessoas procurem o posto de saúde para se informar. O senhor poderia dar exemplos de outras infecções sexualmente transmissíveis? Existem outras infecções sexualmente transmissíveis, né? São pouco faladas, como a clamídia e o gonococcus, né? Que podem trazer sintomas à mulher. E também a gente escuta falar bastante, como tu comentou, do HIV, né? Que talvez seja a patologia mais comentada na mídia, né? Mas principalmente são essas patologias que a gente comentou agora. Essas outras patologias elas podem trazer também, principalmente a clamídia e o gonococcus, eles podem trazer infertilidade na mulher, né? Então tudo isso, se tratado precocemente, evita uma sequela e evita uma infertilidade, por exemplo, né? Então por isso que a gente gostaria de chamar a atenção, são patologias tratáveis. O senhor tinha comentado que também, se uma pessoa ela possui uma IST, ela também pode ter outra concorrentemente, né? Quando a gente tem um diagnóstico de uma IST numa paciente, a gente tem obrigatoriamente que seguir investigação para outras ISTs, né? Porque a gente, vamos dizer assim, acaba abrindo um olhar que aquela paciente ela se expôs a uma infecção sexualmente transmissível e ela pode trazer seguidamente outra patologia junto, né? Então não é o diagnóstico de uma que nos faz não pensar em outra, né? Doutor, e quais são as formas de prevenção? Como as pessoas podem evitar as ISTs? Certo, então existe a maior divulgação que a gente pode trazer nesse vídeo é que essas ISTs elas são preveníveis através do uso do preservativo, né? Tanto o preservativo masculino, que é muito conhecido e é o mais usado, né? Mas existe também o preservativo feminino, né? Eles estão disponíveis nas unidades de saúde. A gente está aqui hoje no posto Lorival Furtado, aqui no centro, e tem na recepção ali disponível. É só as pacientes pegarem ali, tem acesso gratuito, não tem custo nenhum.
E a maior forma de prevenção, no caso, é através do preservativo, né? A gente sabe que também que quando a gente faz um tratamento precoce numa paciente, a gente vai estar, vamos dizer assim, não levando essa infecção para outras pessoas, né? Então, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce também vai prevenir que outras pacientes ou outros pacientes se contaminem, né? Então, não deixa de ser uma forma de prevenção secundária, o tratamento precoce. Doutor, para aquele paciente, aquela paciente que tem vergonha, que está percebendo uma coisa errada, mas tem vergonha de buscar ajuda, de buscar atendimento, o senhor poderia deixar uma mensagem para esse paciente, para essa paciente? Olha, eu acho que a maior mensagem é assim, ó, principal, essas patologias, a maior parte delas tem cura e o diagnóstico precoce vai evitar uma sequela futura. Então, assim, ó, a paciente que tem alguma ferida vulvar, que tem algum corrimento mais esverdeado ou mais amarelado que não melhora com uma primeira medicação, né? Ou essa paciente que esteve exposta, que teve relação com uma pessoa sem preservativo que não conhece ou que comunicou que ela tem alguma IST, né? Essa paciente ela tem que vir procurar o posto de saúde para fazer principalmente os testes rápidos, né? Que são capazes de detectar a maioria das infecções. E se ela tiver algum sintoma, principalmente de ferida vulvar, que não cicatriza e ao longo de uma semana, 10 dias, ou com um tratamento inicial, que ela tem que procurar o posto de saúde para a gente poder abordar e procurar qual é a melhor forma de tratamento possível. Os homens, eu acho que assim, ó, a forma de prevenção é a mesma, né? Os homens, eles têm que usar preservativo durante a relação, né? Principalmente os jovens, que a gente nota que tem uma exposição hoje maior, né, que tem vida sexual mais ativa, né, e que eles devem se prevenir também, né, que não pode esquecer disso, não é só a mulher a responsável pela prevenção, né, e que a gente tem que, hoje em dia, também lembrar que, por exemplo, um HPV, um condiloma combinado, que também é uma ST, hoje em dia a gente tem vacina para isso, né? Os postos de saúde têm a vacina, tem uma idade ali, a menina dos 9 aos 11 anos e o menino dos 11 aos 13 ali tem a vacinação indicada, né? Que não deixa de se vacinar também. Tem patologias que são preveníveis através de vacina, né? Então, tudo isso eu acho que é o principal recado que a gente pode dar. E na rede pública de saúde estão disponíveis meios para prevenir, identificar e tratar as infecções sexualmente transmissíveis. Eu estou aqui com a enfermeira Águida Balbé. Bem, Águida, como é o trabalho realizado pelo setor de epidemiologia aqui do município? Sempre eu falo que esse setor é o cérebro de uma secretaria, porque é aqui que a gente coleta as informações, a gente processa as informações e a gente avalia essas informações. Então, sempre que acontece alguma doença que seja transmissível, ela é notificada, vem até o nosso setor e nos serve como um sinal de alerta. Então, se é um caso de uma doença, por exemplo, que faz muito tempo que não acontece, vamos dar um exemplo do sarampo. O sarampo é uma doença que a gente considera praticamente assim terminado, que não acontece com frequência, mas de repente aparece um caso. Aí surge um sinal de alerta, né, de alarme, e nós vamos investigar o porquê que aconteceu, que teoricamente não deve mais existir sarampo, porque as pessoas estão vacinadas, né, faz muito tempo que não acontece nenhum caso, e aí a gente vai atrás. Como acontece com essa doença, acontece com as outras, nesse caso das doenças sexualmente transmissíveis. É muito importante a gente ver assim, que as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, a sífilis, que é uma doença que é detectada através de um teste rápido, ela é uma doença que tem muitos séculos da sua existência, mas ela segue acontecendo e infelizmente a gente tem visto um aumento progressivo nessas doenças. Então, o serviço de vigilância, ele tem este poder, né? Na medida que as doenças são notificadas pelos laboratórios, pelos ESFs que fazem teste rápido, né? Pelo próprio hospital, a gente consegue ver o número de casos que estão acontecendo e acompanhar essa evolução. E isso é o serviço, né, no caso da vigilância epidemiológica. Nós temos o dever de fazer isso.
E qual a situação que o setor de epidemiologia vê nesses casos das infecções sexualmente transmissíveis? Como está essa realidade no município? Isso é uma coisa importante, né? Que nós, através desse levantamento que nós fizemos na vigilância epidemiológica, nós conseguimos ver que o ano passado, por exemplo, nós tivemos 60 casos de sífilis que foram notificados. Então, no momento que a pessoa faz um teste rápido, ou ela faz um exame laboratorial, ou ela interna e é feito um diagnóstico no hospital, nós recebemos essa notificação. Ela é enviada para o setor de epidemiologia e nós lançamos no sistema, né? E conseguimos ver o número de pessoas que foram infectadas. Então, por exemplo, em relação à sífilis, nós tivemos 60 casos, 17 foram homens, 43 mulheres, e nós vimos que a pessoa mais nova diagnosticada foi com 16 anos e a mais velha tinha 69 anos. Então, todos esses dados a gente consegue coletar no serviço no momento que são notificados, né? Lança no sistema e depois a gente pode avaliar esses dados. E o importante, assim, de fazer esse diagnóstico é que a pessoa pode se precaver, pode tratar a doença e evitar de seguir transmitindo. Quanto mais cedo a pessoa fizer esse diagnóstico, é mais importante. Por quê? Porque tu sabe que tu está doente e tu vai tratar. E é uma doença tratável, né? Por exemplo, a sífilis é uma doença do ser humano e que no momento que tu trata, tu consegue terminar com ela. Claro, tu vai seguir fazendo alguns exames para ver a tua titularidade, se ela baixou, se não baixou. Tem toda uma questão que é o acompanhamento médico, né? Mas é importante, então é muito importante assim, ó, se a pessoa se expõe, se a pessoa manteve uma relação desprotegida, né? Que ela procure fazer regularmente, uma vez por ano, ou até antes, se for o caso, esses testes rápidos que são oferecidos no serviço público. Por exemplo, em relação ao HIV, também teve casos no ano passado, né, que foram notificados. Nós tivemos 10 casos novos, sendo que a pessoa com menor idade tinha 25, né, e um mais idoso tinha 56. E desses 10, 4 foram femininos e 6 masculinos. E isso são aqueles que procuram, né? E o importante é isso, a pessoa procura, não tem por que tu não fazer um teste rápido. Um momento essa doença vai aparecer. Então, quanto antes tu tratar, mais rápido tu vai ser curado e no caso da HIV tu vai ter um controle, né? Nós temos um serviço no município exclusivo assim para trabalhar com as pessoas com HIV. Então, é importante isso, porque muitas vezes a pessoa fica, comigo não acontece, o fulano é bonito, o ciclano é bonito, mas a doença ela não escolhe a pessoa, tu pode acabar adquirindo de uma pessoa bonita, de uma pessoa bem instruída, né? Ou de uma pessoa, de qualquer ser humano pode se contaminar pela doença, ela não escolhe. Então isso é muito importante. Mas eu tenho uma faculdade, eu não vou pegar. Pode pegar, tu pode adquirir no momento que tu está exposto, né? Ou que tu acaba te contaminando com a doença no momento que tu te expõe, né? Então é importante isso, que as pessoas tenham essa consciência, né? Existem os testes rápidos em todos os ESFs, aqui no centro de saúde também, né? E as pessoas podem procurar, não precisa eu ir no médico pegar uma requisição para fazer um teste rápido. Eu me expus, eu não tenho certeza se eu estou contaminada ou não, né? Vou lá, faço. É importante sempre a gente cuidar, tem um período que a gente chama de período de janela, que são 30 dias, né? Então eu me expus, após 30 dias eu posso ir no ESF fazer esses testes. Bem, agora com o auxílio da técnica em enfermagem, Maria Helena Portela Reicher, nós vamos fazer os testes rápidos que são disponibilizados na rede pública de saúde. Eu vou pedir para a Águida também, que está aqui conosco, fazer essa explicação de como funciona essa testagem. Nós dispomos, né, de 4 testes rápidos, que um é para sífilis, outro é para hepatite B e hepatite C e um para HIV. Então, é feita uma punção no dedo da pessoa, onde vai se coletar o sangue.
São gotas de sangue colocadas neste dispositivo, que no momento que tu coloca ali, tu vai colocar o reator, aliás, e vai esperar em torno de 15 a 30 minutos para obter o resultado. No momento que tem o resultado, é emitido um laudo, né, para a pessoa, que vai dizer qual é a situação dela em relação a esses 4 testes que são oferecidos. Em caso da testagem positiva, Águida, qual é o próximo passo? É muito importante isso, Larissa. Realmente não adianta tu ter um resultado, né, e não procurar o tratamento. Então a pessoa é orientada o local que ela deve ir para dar uma sequência nesse tratamento. É notificado o caso, né? A gente faz a notificação, como nós já comentamos anteriormente. E essa notificação é lançada num sistema nacional, e é através dessa notificação que nós ficamos sabendo o número de casos que ocorrem no município. Lembrando que o resultado dos exames ele é secreto e diz respeito apenas ao paciente. Sim, nós temos uma sala onde nós fizemos os exames, né? A porta é fechada e no momento que é oferecido o teste, acabou nossa função aqui, né? Então, é só a pessoa que é comunicada sobre o resultado do exame. Então, é muito importante a pessoa saber que é seguro, né? Esses testes são seguros e o resultado também é confidencial. A gente não informa mais ninguém a respeito do resultado do exame, somente a pessoa que fez o teste. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. M-Brum Clínica Veterinária. Conosco, seu pet está em casa. Loja e pet shop completo para atender de melhor forma e com aquele carinho especial, o seu melhor amigo. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Falar sobre o tema e transmitir informação também é uma parte importante da prevenção das ISTs. Mas em uma sociedade onde o sexo ainda é um assunto delicado para muitas famílias, como alertar os jovens sobre a importância da prevenção? Então começamos agora a entrevista com a psicóloga Larissa Cunha Brondani. Bem, Larissa, falando sobre prevenção e sexo, como os pais podem conversar com os filhos sobre essa questão das ISTs e como se prevenir?
Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, é importante, né, no núcleo familiar, a família promover o diálogo, né, sobretudo entre os pais e os adolescentes, né, ou responsáveis caso os pais não estejam presentes por alguma eventualidade. É importante, pois assim vamos trabalhar com a prevenção e a promoção de cuidados, também de saúde mental, e instrumentalizar melhor esses jovens, né, para que quando for ter uma relação sexual, saibam da importância do uso de preservativos e outros métodos contraceptivos também. E essa questão do autocuidado, no geral, assim, tanto em jovens e adultos, como trabalhar isso diante de um tabu tão grande que é a questão das infecções sexualmente transmissíveis? Por muito tempo, né, e em até certos locais ainda, tem a educação sexual como tabu e um preconceito, né. A educação sexual ela é importante, né, para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas e entender melhor sobre a proteção e a importância do autocuidado, porque quando você trabalha com a educação sexual, você também já está aliando ao autocuidado, né? Então, o autocuidado é, por vezes, a menina, né, a jovem, buscar um ginecologista, buscar informações, né, ter uma conversa, um diálogo saudável no meio familiar, seja com a mãe ou com a avó, com a tia, enfim. O menino da mesma forma, né? A escola também pode fornecer a educação sexual por meios de rodas de conversas, debates, integrações, para que esses jovens possam ir tirando as suas dúvidas, porque na adolescência começa a descoberta da sexualidade, né? O grupo de iguais, que é o grupo que a gente se identifica, nos quais a gente vai se relacionando com os amigos e amigas. Então, a educação sexual ela deve estar presente e ela entra como um autocuidado, tanto feminino quanto masculino. Quando a gente fala em autocuidado, a gente não fala só no da prevenção das ISTs, mas a gente também fala no autocuidado, né, com a saúde mental, né? Por vezes procurar psicoterapia, pois a psicoterapia ela também vai ajudar a fornecer o autoconhecimento e um melhor entendimento da sua sexualidade e das suas questões corporais também. Tem estudos científicos que mostram que pessoas que são contaminadas pela IST, elas têm a predisposição de desenvolver, né, algum transtorno emocional, como por exemplo uma ansiedade, uma depressão, né, em virtude do vírus que está ali e que pode contaminar alguém ou enfim, né. Como os pais podem começar a ter esse diálogo? Algumas dicas de como fazer, até para não deixar o adolescente na defensiva, não fazer ele fugir assim dessa conversa? Sim, é interessante que os pais possam conversar de forma aberta, né? Não na imposição e não naquela forma de deixar o adolescente desconfortável, porque a gente sabe que o adolescente às vezes ele tem aquele sistema de fuga, fica um pouco mais envergonhado quando a mãe ou o pai aborda determinados assuntos, em especial o tema da sexualidade. Então conversar, ter um diálogo saudável, né? Começar questionando e ir explicando, né? Sobretudo as contracepções, né? Anticoncepcional para as meninas, camisinha, meninos e meninas, a ida ao ginecologista, enfatizar a importância do cuidado e tranquilizá-los que quando acontecer alguma coisa ou eles estiverem com alguma dúvida, que eles possam se reportar a esses pais, né? Que seja a referência de confiança. Até porque às vezes se terceiriza muito, né? Você pensa assim, eu vi na internet, ou se fala para um amigo, e às vezes os pais perdem, pelo afastamento, perdem esse ponto de referência, né? Sim, e às vezes os pais também, eles não sabem como abordar, pois não tiveram,
né, com os seus pais lá atrás. Antigamente era muito diferente um tema sobre a sexualidade. Hoje a gente já está com os passos um pouco maiores, digamos assim, né, já está sendo mais abordado. Então é importante os pais sempre se colocar à disposição também do filho ou da filha. Claro que às vezes esses jovens eles vão ter vergonha, né? Então os pais abordar de uma forma leve, integrar o diálogo no núcleo familiar, né? Por exemplo, o pai pode conversar com o menino, a mãe pode conversar com a menina, né? E também trazer um pouco as vivências deles, né? Que eles também já passaram por isso, já tiveram vergonha. Uma forma também de tranquilizar e de ir baixando aquele nível de ansiedade de falar sobre esse assunto. Em caso de dúvidas, busque a unidade de saúde do seu bairro, busque o auxílio de um profissional. Não tenha vergonha de cuidar de você, de cuidar da sua saúde. O Notícias Daqui retorna na próxima quarta-feira. Até lá!